Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Não, você não está no programa errado. Você está no MBCV Cast. É porque hoje a gente tem um convidado internacional. Seja bem-vindo ao MBCV Cast. Nós queremos, nesta quinta-feira à noite, estar com você, contribuindo para o seu crescimento, para o seu conteúdo, para que você possa ter, de fato, um tempo que seja agradável na presença do nosso Deus, falando das coisas do reino de Deus, falando de Jesus, falando do glorioso privilégio que nós temos de estar aqui na sua presença. E eu trago para que nós possamos ter uma pequena conversa nesta noite, o pastor Marcos Antônio Tordóia Subirana, que vem diretamente de Trinidad, Bolívia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pastora. Bom dia para todos vocês. Para nós é um privilégio estar aqui, pastora, no seu programa, um programa muito edificante. Muito obrigado. Pastor Marcos, ele esteve morando conosco 2 anos, né, pastor? 2 anos. Né? Esteve conosco fazendo um intercâmbio ministerial, onde ele veio conhecer a visão do MBCV. Depois ele retornou para a sua cidade natal, que é Trinidad, e lá estabeleceu. Então, hoje nós temos um MBCV na cidade de Trinidad, assim como nós temos também o Ministério Juade por lá, né? Então, pastor, vamos falar um pouquinho sobre a obra de Deus na Bolívia. A gente sabe, a gente ouve pelas mídias sociais, pelos noticiários, né, da dificuldade que vocês têm lá na pregação do Evangelho. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é a veracidade daquilo que nós temos ouvido sobre o Evangelho na Bolívia? Muito bem, pastora. Na verdade, hoje estamos passando um tempo difícil na Bolívia. Não é outra coisa que a realidade o que vocês estão escutando. Porque tem muitas mudanças, tem um sistema muito forte político que está, de alguma maneira, preparando um movimento onde o fim é atrapalhar o Evangelho. Então, mas nós estamos conscientes de que o Evangelho, mais que outros tempos, tem uma necessidade de homens, mulheres, que possam enfrentar a situação pela fé, pelo amor, para transmitir essas boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão turbadas, as pessoas estão perdidas na sua mente, nos seus propósitos. As famílias estão sendo afetadas pelas ideologias, porque o sistema está muito forte, que o sistema em contra das coisas de Deus. Mas é a nossa fé. E se a gente está aqui, é para também transmitir que na Bolívia temos muito campo, muito espaço para pregar o Evangelho, mas um Evangelho que possa trazer solução nas 3 áreas da vida, um equilíbrio. Então, pastora, não é diferente, é uma necessidade grande que temos na Bolívia. O pastor está falando bem em português, eu creio que nossos ouvintes, né, nossa audiência está entendendo tudo. Falando nisso, dá um like se você está conosco, compartilhe o conteúdo se você gostar, né? Porque é importante, sim, nós olharmos as outras culturas e termos, sim, essa dimensão, né? Essa amplitude de visão a respeito do Evangelho em outras culturas.
Proporcionalmente, claro, né, pastor? O Brasil ele tem uma dimensão territorial muito maior e também os problemas são maiores, mas o que a gente percebe em nível geral ou nível mundial é esse avanço da agenda, né, do anticristo e essa retenção da igreja e esse esforço governamental para que a igreja se cale. Isso acontece, acho que no mundo todo, né? E existem algumas ações que sejam bem claras e específicas nesse sentido, que estejam acontecendo lá em Trinidad. Vamos falar de Trinidad, né? Sim, de fato. O sistema mundial, ele quer governar totalmente. E os cristãos estamos lutando por manter nossos princípios, nossa fé, mas é difícil para o pessoal para os irmãos que trabalham em instituições, irmãos que trabalham em alguma organização do Estado, do governo, eles têm pressão para fazer o que eles estão nas suas ideologias. Por isto é que a igreja tem essa necessidade de se fortalecer, de se renovar. E hoje estamos, graças a Deus, começando a ter um impulso a mais através do avivamento que a gente está abraçando para ter uma, não mudança, senão uma posição firme das convicções como cristão. E a igreja MBCV, como que ela se comporta? Porque nós sabemos que o MBCV tem uma visão muito específica, né? Tem um chamado, a gente nem vai chamar de visão, vai chamar de vai chamar de chamado, né? É um chamado que o MBCV tem de transformação de cultura. Já que há uma distância tão grande, né? Há uma diferença tão grande entre as culturas do Brasil e da Bolívia, né? Como que o MBCV tem se comportado dentro dessa multicultura que nós temos lá? O MBCV, pastora, ele tem muito problema com o sistema lá, porque o sistema religioso ele já tem um direcionamento, um padrão. Então o MBCV vem a tomar um lugar e equilibrar as três áreas. Porém, os irmãos ainda têm essa cultura na qual temos que trabalhar para melhorar. Mas aqueles que estão abraçando o chamado da visão do MBCV estão entendendo de que temos melhor crescimento, temos melhor equilíbrio, melhor estabilidade e, sobretudo, pastora, estamos aprendendo a ter mais amor para o perdido. Porque caminhar na fé não é fácil. Tem tropeços, tem caídas, mas quem levanta? O sistema religioso afasta, mas o chamado da visão faz que nós abracemos. E sabe que somos criticados por isso. Porque nós estamos abraçando aos caídos, aqueles soldados caídos. Porque o sistema religioso rejeita. Então, olha, porque vocês estão permitindo como se nada aconteça. Não, acontece sim. Está em problema, está em necessidade. Mas quem pode dar solução para eles? Se não somos nós como igreja. Então, estamos entendendo, principalmente, o amor pelas famílias que têm muitas necessidades. Pastor Marcos, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua chegada até o MBCV, né? Quantos anos faz que tu esteves aqui passando esse tempo conosco? Já faz 8 anos. 8 anos. Então, há 8 anos atrás,
O pastor Marcos tomou a decisão de vir com a sua família, né? Ele tem os seus filhos, sua esposa, e eles tomaram essa decisão a partir de um convite do MBCV para passarem um tempo aqui para compreender, para entender um pouco mais sobre a visão. E nós sabemos o quão difícil naquele momento foi, porque foi uma decisão de desapego, na verdade, né, pastor? Porque você tem que largar toda uma vida que já é construída, que já tinha, né, sua estabilidade, e vir para um outro país com uma nova cultura, não conhecendo ninguém e tampouco falando a língua, né? Tanto é que em alguns momentos no início, né, alguns meses, eu lembro-me, durante o tempo que o pastor estava aqui, o pastor nem pregava, nem falava muito, porque não conseguia a comunicação. Como é que foi essa adaptação? E depois, como é que foi a readaptação lá em Bolívia? Tá, pastora. Nosso coração estava... Eu posso falar que na missão que a gente estava trabalhando lá, em nosso coração com a minha esposa, nós já estávamos trabalhando a visão do MBCV lá sem conhecer. Ah, é? Porque nosso coração, ele sentia muito desejo de nos abrir mais para as pessoas. Mas quando eu conheci a pastora Eliane, então eu comecei a entender muitas coisas. Eu me fui identificando com as suas palavras, com seus conselhos. Então, para nós foi um desafio poder chegar até aqui. Mas quando chegamos aqui, pastora, opa, o que está acontecendo aqui? Por que estão fazendo isto? Por que aquilo? Por que isto outro? Então, eu tive que me adaptar. Muitas coisas eu não peguei rápido. Eu tive que observar com minha esposa. Mas depois, o apóstolo, muito sábio, ele falava, por isto fazemos, por isto, por isto. Então, tudo tinha uma explicação. E a gente foi entendendo e assimilando, pois em 6 meses a gente já estava mais adaptada. Meus filhos, eles se adaptaram pronto porque eles entraram na escola. Eles não tinham opção, tinham que falar e escrever e fazer tudo. Então, mas com minha esposa um pouquinho demoramos, pero valeu a pena. Valeu a pena, pastora, e graças a Deus, abraçamos o trabalho, abraçamos o amor, a visão. E quando voltamos lá na Bolívia, a pergunta que fez também, nós tivemos problemas também. Porque voltamos, diferente. Sim. Não com mudança de doutrina, sino com mais amor, com mais preocupação pelos perdidos. E as mensagens, as pregações eram de servir, de amar, de perdoar. Então, eu tive problema, pastora. Mas graças a Deus, Deus sustentou e conseguimos iniciar o trabalho na visão do MBCV e iniciar, e graças a Deus, estamos cuidando a semente, pastora. Uma das coisas que as igrejas lá, elas têm, eu sempre observei, tem uma semente, mas misturam com outras sementes. E isso causa que o próximo fruto tenha semente híbrido, porque tem mistura. Ali eu cuido muito isso. Estou cuidando, porque eu quero ver resultados. Eu estou olhando frutos, estou percebendo, pero tenho que cuidar a semente do trabalho da visão. E o povo boliviano, ele responde àqueles que estão contigo, né? Porque a gente tem que saber disso, né? Que quem não tem acesso, não tem acesso. Mas aqueles que estão na igreja, tu consegue perceber que eles estão
buscando e conseguindo esse equilíbrio nas 3 áreas? Sim, pastora. De alguma maneira, sim. Estamos semeando, ainda que temos frutos em algumas pessoas, mas outras ainda não entenderam. Mas é nossa fé, porque tras eles tem outra geração, tem seus filhos que eles estão involucrados em Joá, estão involucrados em las atividades. Essa nova geração vai entender, vai estar crescendo com uma semente plena da visão. Então, os irmãos estão mantendo. Hemos tido problemas, pastora, provas muito fortes lá. Quando passamos 1 semana, 2 semanas das provas, a gente consegue ver que o pessoal, a igreja, continua firme. Sim. Os irmãos não foram embora. Então, porque estão nas provas e dificuldades, estão entendendo que o amor é o principal. Então, vemos esse assunto que é importante. Agora eu vou falar uma curiosidade que acontece lá em Trinidad. Santa Cruz de la Sierra, que é a capital, é uma cidade muito grande, muito bonita, assim como qualquer outra capital do mundo, né, onde nós temos a parte onde as pessoas são mais privilegiadas, né, digamos assim, e existem aqueles cinturões de pobreza como em todo lugar, né? Trinidad tem características totalmente diferentes. Quantos quilômetros é de Trinidad até Santa Cruz, pastor? 550. 550 quilômetros. Então, nós estamos falando assim, é um outro estado, é um outro distrito. Outro estado. Né? Então, é como se fosse aqui do Rio Grande do Sul, lá Paraná, por ali, né? Santa Catarina por lado norte ou Paraná. Então, é uma distância um pouco grande. Pastor, uma das características que eu vi, já estive lá algumas vezes, né? Mas Trinidad tem muito mais motos do que carros. Fala sobre isso pra gente, pastor. Sim, sim. É uma das características que o meio de transporte principal. Eu acho que pela carência econômica também, porque é mais... Qual que é a principal fonte de renda lá? Bom, temos o comércio e o transporte, pastora, ocupa um grande... abarca um grande terreno da comércio, porque os motoristas, o transporte, não tem ônibus ali para transportar, só motos. Só motos. Então, essa agora está aumentando devagar as mobilidades, os carros, pero as motos, elas abarcam todo. Quantos habitantes tem lá em Trini? 150 mil, aproximadamente. Agora você que está me ouvindo, pensa comigo, né? Nós estamos falando de 150 mil pessoas. Não é tão pequeno assim. Né? Novo Hamburgo tem 250 mil. Né? Mas hoje nós temos, por exemplo, o bairro de Canudos, ali, que é um dos maiores bairros aqui de Novo Hamburgo, e ele deve ter em torno de 100 mil habitantes ali. Né? Então, assim, é bastante gente. Agora vocês imaginam, gente, quase todo mundo, assim, ó, 90 e tal % tem moto, né? Isso, pastora. Então, é uma outra realidade. Mas uma das coisas que muito chama a atenção da gente, né? Estive lá agora, não faz um mês ainda, ninguém usa capacete. Ninguém usa capacete. E dá muito acidente lá, pastor. Dá, pastora, tem acidente e traz consequências ele não utilizar capacete. Mas o clima é muito quente, gran parte do ano, onde os motoristas, eles são obrigados em tempos, mas eles fazem greves para não usar, porque ficam sufocados, porque ficam no sol todo dia. Então,
o pessoal ali abre mão daquele mais. Não significa que não temos normas, temos. Tem as normas, mas não são cumpridas. Mas não são cumpridas. Pelo calor, pelo cuidado físico, porque atrapalha, né, um pouco. Mas também não é só isso. Existem outras normas que também não são cumpridas. Por exemplo, quando você coloca 4 pessoas numa moto, a norma não está sendo cumprida, né? E isso é algo muito comum, gente, lá. Passar uma família inteira, né? Eu já presenciei 2 pessoas na moto levando uma máquina de lavar. Televisão, máquina de lavar, isso aí é comum, eles andando lá. Então é outra realidade que a gente vê que acontece lá em Bolívia. Alguma coisa mais que aconteça em Trini que não acontece no resto do mundo, pastor? Não, agora o pessoal das motos, eles já conseguiram um guarda-chuva. Um guarda-chuva, um guarda-sol. Um guarda-sol, isso é verdade. Eles acoplam a motocicleta ao guarda-sol. Ela fica ali como se fosse grudado, né, ali. Então, as pessoas que estão sendo transportadas, se tem sol, elas estão na sombra, se tem chuva, elas não estão pegando chuva. É muito interessante isso também. O pessoal se vira, né? Você dá um jeito da comodidade. E comida, pastor? Qual é a comida boa de Trinidad? A comida, lá também se come churrasco, pastora. Ah, é? Sim, sim. Mas é diferente, né? Um pouco diferente. É misturado com as partes internas da vaca. Sim. Então, mas temos bastante carne lá. Temos frango também. As comidas tradicionais, elas estão devagar ficando de lado, e as comidas de outros lugares estão tomando posicionamento. Qual é que é a comida tradicional? Eu acho que aquele pastelzinho, como é que é o nome? A saltenha, né? É a mais tradicional, é isso? Para tomar o café da manhã, a saltenha é uma... Eu ia dizer, diz pro nosso audiência o que é uma saltenha. Saltenha é um pastel com um molho dentro, tipo uma sopa. É tipo um molho agridoce, gente. Isto. Tem de frango, tem de carne, mas para nós é muito bom. A pastora já experimentou. E algumas vezes até o molho é quente, tá, gente? Não é tipo um pastel como tem no Brasil, que ele é frito. Ele é como se fosse um pastel assado. Assado. E dentro, então, ele tem esse molho que eu não sei, que é alguma coisa que fica meio pegajoso assim na mão, não sei qual é o produto que é usado ali. Mas em alguns momentos eu já vi e já fiz também. E quando você vai comer a saltenha, eles te dão uma colher para que você possa comer de colher dentro, né? E para você que está querendo ir para a Bolívia, já vou lhe avisando, né? Você tem que tomar muito cuidado quando você dá a primeira bocada ali, né? Na saltenha, porque é quente, pode queimar a sua boca, né? Aquele molho é muito quente dentro, né? Mas é muito delicioso. É isso. Que mais que temos de curiosidade lá na Bolívia, irmão? Da comida, a sopa de amendoim. Mani, sopa de mani, Isto. Comemos muito jacaré. Eu já comi jacaré. Muito peixe também temos dos rios. As lagoas tem bastante, muito, na minha região. Porque Bolívia tem muita diversidade, né? Então, na minha região o peixe é uma comida muito principal. Que bom, olha aí. Todo lugar, né, tem as suas peculiaridades, Bolívia não é diferente. Nós estamos recebendo o pastor Marcos aqui, porque nós estamos estávamos, né, agora já passou, mas estávamos dentro da Conferência
apostólica, onde nós falamos sobre Aviva, Senhor, a tua obra. E nós queremos agradecer a presença do pastor aqui conosco, trazendo um pouco de curiosidade, falando um pouco sobre a cultura boliviana. Pastor, eu vou lhe dar a palavra ainda mais um momento e eu quero encerrar esse programa com a seguinte pergunta: qual foi o impacto que essa sua experiência no Brasil fez na sua vida? Pastora, uma cultura diferente, a organização, o trabalho que as pessoas fazem aqui é um trabalho programado, com planejamento. Então nós olhamos tudo aquilo. As pessoas já, que na minha região, o pessoal, 15, 16 anos, já está aprendendo a ter responsabilidades dentro dos ofícios, dos trabalhos, para se prepararem para o futuro. Coisa que na minha cidade, na minha região, ainda temos muita dificuldade. E nós estamos por implementar aquilo na igreja, porque vemos muito pessoal que está ali perdendo o tempo, tá? Nossos adolescentes lá, eles estão se involucrando em algumas tarefas, envolvendo em tarefas que posteriormente vão servir para eles para enfrentar na vida. Muito bem, então, muito obrigada, pastor, pela sua presença, que o retorno de vocês, né, seja abençoado e que vocês possam também, durante esse tempo que estiveram conosco aqui, serem fortalecidos e vivificados. Obrigada, gente. Curte e compartilha.